Bom dia, meus alunos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre grandes nomes da ciência, capítulo 8, grupo 4. Então, aqui nós vamos falar nesse capítulo pessoas que contribuíram com a revolução científica. Bora lá aprender mais um pouquinho? Chamamos de Revolução Científica o período entre os anos de 1550 e 1770. Seu início, pode-se dizer, se deu por proposta do modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Em sua obra, Copérnico afirma que a Terra não está fixa no centro do universo, e sim girando em uma órbita circular ao redor do Sol, assim como os demais planetas. Então, olha só, Nicolau Copérnico foi o antecessor de Galileu ao propor o modelo heliocêntrico. O que é o modelo heliocêntrico? Observem a imagem. O Sol é o centro do universo. Charles Darwin, 1809 a 1882. Uma das mais intrigantes questões da ciência era explicar a grande diversidade de seres vivos do planeta. Muitos pesquisadores se dedicaram a essa questão, mas o naturalista britânico Charles Darwin e Alfred Wallace merecem especial destaque por terem proposto em 1858 a teoria da evolução por seleção natural. Essa teoria, que é um modelo para explicar como seres vivos mudam ao longo do tempo, afirma que cada grupo de seres vivos apresenta algumas características que são passadas de uma geração a outra. A natureza vai selecionando ao longo das gerações aqueles indivíduos que estão mais adaptados ao ambiente em que vive. Esse modelo foi testado e aceito pelo cientista até hoje. Então, em 1835, Darwin esteve na ilha de Galápagos. O jovem naturalista inglês recolhe nesta ilha amostras de todos os tipos de animais e plantas para seus estudos. Suas observações nessa ilha foi fundamental para formular sua teoria, que após muitos anos seria publicado um livro que receberia o nome de Origem das Espécies. Neste livro, estabeleceu o princípio científico em que cada espécie nem sempre foi como conhecemos atual, mas se transformou e modificou ao longo do tempo. Oswaldo Cruz. Oswaldo Gonçalves Cruz. Desde muito jovem, o médico brasileiro Oswaldo Cruz tinha grande interesse em estudar os seres microscópicos, especialmente bactérias causadoras de doenças, o que levou a montar um pequeno laboratório no porão de sua casa. Depois de estudar medicina aos 30 anos, assumiu a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal na Fazenda Manguinhos, no Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz propôs que a febre amarela era uma doença causada por um vírus e transmitida por um mosquito, e não pelo contato com roupas, suor, sangue e secreções de doentes, como se acreditava. Para testar essa ideia, ele organizou equipes que percorreram casas, quintais, jardins e ruas para eliminar focos desses insetos. Apesar dessa atitude ter provocado uma reação popular negativa, a incidência dessa doença caiu drasticamente. Outra importante ação e polêmica foi promover uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola em toda a população. Jornais, políticos e população se revoltaram contra essa obrigatoriedade
causando uma rebelião popular que durou de 10 a 18 de novembro de 1904. Esse evento histórico, chamado de Revolta da Vacina. Após alguns anos, essa epidemia da varíola avançou na cidade, mas dessa vez a própria população procurou voluntariamente a postos de vacinação e assim se vacinaram. Então, olha só, ele gostava tanto de estudar microbiologia que ele montou um pequeno laboratório no porão de sua casa. O jovem médico e cientista teve que empreender uma campanha sanitária para combate às doenças, no caso a febre amarela, peste bubônica e a varíola. Segundo suas pesquisas sobre a febre amarela, ele dizia que era uma doença causada por um vírus transmitida por um mosquito. Para isso, adotou um método como isolamento dos doentes. Ele organizou equipes que fossem até as casas das pessoas, e eliminassem os focos, quintais, jardins e tal, E em poucos meses essa doença já estava controlada. Também propôs uma vacina obrigatória contra a varíola em toda a população. E aí os jornais e a população não queriam tomar essa vacina. E então se tornou uma rebelião, que foi do dia 10 a 18 de novembro de 1904. E essa rebelião recebeu o nome de Revolta da Vacina. Então, por que eles fizeram? Porque, na verdade, a população não tinha conhecimento, Então, eles tinham medo de tomar a vacina, tá? Mas aí não demorou muito, teve um outro surto da varíola. Só que dessa vez a população resolveu tomar a vacina, porque eles viram que em casos anteriores tinha sido positivo, Então as pessoas que tinham tomado a vacina, elas estavam imunes a essa doença. Então, devido a isso, a esse fato, eles resolveram tomar essa vacina. Albert Einstein. 1879-1955. O físico alemão Albert Einstein teve dificuldades para falar e era lento para aprender, não se destacando na escola. Contudo, aos 21 anos, se formou em física com notas altas. Entre inúmeros trabalhos científicos desenvolvidos, ele se destacou pelos estudos dos corpos em movimento e pelo estudo do tempo. Em 1921, recebeu o Prêmio Nobel de Física pelo conjunto de sua obra. Einstein negou-se a participar com pesquisadores do desenvolvimento da bomba atômica. Alguns dias antes de morrer, assinou sua última carta, concordando que seu nome fosse incluído em petição que convidava todas as nações a abandonar as armas nucleares. Bom, eu gosto muito dessa parte que fala sobre Albert Einstein, que é a parte que fala assim, Einstein teve muita dificuldade, ele era lento, ele teve dificuldade para falar, dificuldade para aprender na escola e ele não se destacava. E sabe por que eu gosto muito dessa parte? Porque ele não desistiu dos seus sonhos, mesmo com todas as suas dificuldades, ele continuou lutando nas coisas em que acreditava. Então ele se tornou o maior físico do século XX. Então essa é a parte que eu mais gosto do Albert Einstein. Eu me encanto por esse depoimento. Entre inúmeros trabalhos científicos, ele ficou mais conhecido corpos em movimentos e pelo estudo do tempo. E Einstein, ele era contra as armas nucleares, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre essa foto que ele está mostrando a língua. Essa foto é conhecida mundialmente. Sabe por que essa foto ele mostra a língua? Eu acredito que vocês não saibam disso,
Foi tirado em 14 de março de 51. Ele estava cansado de sorrir. Então, quando um fotógrafo pediu para ele sorrir, ele mostrou a língua. E ele gostou tanto da foto que em datas comemorativas ele enviava para os seus amigos, tá? Então, além de tudo, ele era uma pessoa simpática, né? Caricata. Então, realmente eu gosto muito do Albert Einstein em especial. Vamos falar sobre Celina Turci, médica, epidemiologista brasileira. Celina é uma pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco. Ela é responsável por formar um grupo com cerca de 30 outros cientistas de diversas especialidades e instituições para identificar a relação dos vírus da Zika como uma doença congênita, chamada de microcefalia, que chegou a afetar crianças recém-nascidas, principalmente nos estados da região nordeste do país. A microcefalia é um desenvolvimento anormal do cérebro, que pode ser percebido pela diminuição da cabeça da criança. Essa doença passou a ser destaque nos noticiários brasileiros em 2015. E aqui ele fala que no mesmo ano foi constatado que esse vírus aumentava os riscos de bebê ser afetado pela microcefalia. Então ela é responsável em formar uma equipe, tá, para estudar sobre esse vírus da Zika, que é uma doença congênita. Então, para quem não sabe, o que é microcefalia? É um desenvolvimento anormal do cérebro, que pode ser percebido aparentemente pela cabeça que é diminuída da criança. Então, tem uma diminuição do tamanho da cabeça da criança, do recém-nascido. Essa doença é transmitida por picadas do mosquito Aedes aegypti. E o mosquito Aedes aegypti é o mesmo mosquito que transmite a dengue, chikungunya e a febre amarela. Vamos falar agora de Rosali Lopes. É uma astrônoma brasileira e pesquisadora da NASA há mais de 20 anos. Desde criança, quando acompanhava os noticiários das viagens à Lua, já sonhava em ser astronauta. Após graduar-se em astronomia em Londres, durante um curso de ciência planetária, na Itália, o vulcão entrou em erupção. Rosali então resolveu dedicar-se ao estudo de vulcões, tanto na Terra quanto no espaço. Ela descobriu dezenas de vulcões espalhados pelo espaço e explora também os da Terra. Atualmente, ela é chefe de uma equipe de geociências planetárias, isto é, que estuda a composição dos planetas, analisando as atmosferas, placas tectônicas, rochas e oceanos. Então, a Rosali é uma cientista brasileira, pesquisadora da NASA. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. Desde pequena, desde criança, ela queria ser astronauta, mas como ela era muito míope, não sabia se seria possível. Então, ela resolveu se tornar cientista e trabalhar na NASA, no programa espacial, e ela conseguiu. Então, o que ela fez? Ela estabeleceu uma meta para sua vida e seguiu até alcançar os seus objetivos. Bom, vocês vão assistir os vídeos agora sobre as teorias de Darwin, um cientista, uma obra de Oswaldo Cruz, biografia de Albert Einstein. Após isso, vocês irão fazer as atividades da página 179, 180, 181, 182 e 190. As atividades da página 187, 188 e 189 irei fazer ao vivo com vocês, ok? Então, espero vocês daqui a pouco, hein? Façam as atividades que em seguida teremos a nossa aula ao vivo. Beijos e até lá!
1835, Ilhas Galápagos. O jovem naturalista inglês Charles Darwin recolhe amostras de todo tipo de animais e plantas para seus estudos. Suas observações nestas ilhas serão fundamentais para formular suas teorias que, após muitos anos, publicará na sua grande obra, A Origem das Espécies. Um livro revolucionário que mudou a forma de entender a biologia e que deu origem a novas teorias científicas. Neste livro, Darwin estabeleceu o princípio científico de que cada espécie nem sempre foi como a conhecemos atualmente, mas que se transformou e modificou ao longo do tempo. 3 conceitos são importantes para conhecer as teorias de Charles Darwin: seleção natural, evolução e origem das espécies. Nos animais e nas plantas podem aparecer de forma casual mutações ou modificações das suas características, como por exemplo, a traça que nasce com uma variação de cor com referência aos pais. Suponhamos que esta mutação ou nova característica melhore a capacidade de sobrevivência de um animal no seu ambiente. Os animais com essa característica favorável, que se adapta melhor ao lugar onde vive, têm mais possibilidades de se alimentar e ter mais filhos que os outros de sua mesma espécie que não possuem essa característica. Como os filhos herdam os traços dos pais, os filhos de pais com traços favoráveis terão normalmente esses mesmos traços. Assim, geração pós geração, um traço que no começo tem pouquíssimos indivíduos vai ficando cada vez mais frequente até chegar a ser normal dentro da espécie. Este processo conhecemos como seleção natural. Com o passar do tempo, vão se acumulando as mutações favoráveis e as espécies vão mudando, adaptando-se continuamente no ambiente que não para de mudar. É assim que se produz a evolução das espécies. 2 grupos de animais de uma mesma espécie, se evoluírem em lugares diferentes, com ambientes diversos, podem chegar a constituir espécies diferentes. Desta forma, um processo tão simples como a seleção natural nos ajuda a entender a origem das espécies. Charles Darwin foi um dos homens mais importantes do seu tempo e é considerado por muitos como um dos cientistas mais influentes da história. Suas teorias sobre a origem e a evolução das espécies foram grandes novidades na sua época e ainda hoje são estudadas e discutidas. Darwin morreu em 1882. Seu legado mudou o pensamento de uma época e abriu as portas para uma nova forma de entender a ciência, o mundo e o papel que desempenha o homem no nosso planeta. O que um mosquito tem a ver com uma linha de trem? Um mosquito e um trem passando fazem um barulho muito alto. Essa foi forçada. Mas são essas ligações estranhas que movem muitas vezes a cabeça de grandes cientistas. Cientistas não têm medo de fazer perguntas. Oswaldo Cruz, quando era estudante de medicina, montou um laboratório no quintal para investigar a natureza por ele mesmo. Ele era fascinado pelas pessoas e pelos animais, todos os tipos de animais. E se perguntava, como um organismo poderia influenciar a vida de outro? Por isso, foi para a França estudar os menores organismos que existem. Na vanguarda das pesquisas em microbiologia e na fabricação de soros e vacinas estava o curso de bacteriologia no Instituto Pasteur. Paris havia sido totalmente reformada. Uma das preocupações da época era reformar a cidade e melhorar as condições de higiene para evitar doenças. Ao desembarcar no Porto de Santos, Oswaldo Cruz tem um grande desafio. Havia epidemias de peste bubônica, febre amarela e varíola no Rio e em outros lugares do Brasil. O que o rato teria a ver com a peste? Tudo. E ainda tem uma pulga no meio. Muitos desafios, muitas perguntas e muita coragem. Junto com outros cientistas e técnicos, Oswaldo Cruz faz uma verdadeira revolução científica no Brasil, com a medicina experimental. Cria um instituto para a produção de soros e vacinas para combater as doenças que assolavam o Rio
e o Brasil. 6 meses depois, as primeiras vacinas já estavam prontas. Mas uma pergunta de Oswaldo Cruz foi também seu maior desafio. Qual a ligação entre a sujeira e as doenças que estavam dizimando a cidade? Até então, todo mundo achava que a febre amarela era transmitida por contato direto. Mas Oswaldo Cruz conhecia outras pesquisas e já tinha matado a charada. A transmissão do vírus da febre amarela ocorre quando um mosquito que se reproduz em água parada pica uma pessoa infectada, ou um macaco, e depois pica uma pessoa saudável, e outra, e outra, e outra. Para a febre amarela, extinção dos focos de água parada com brigadas de mata-mosquitos. E para resolver o caso da varíola, que é uma doença produzida por um vírus, o jeito era vacinação obrigatória. Essa ideia deu muito certo, mas assustou a população, pois as medidas foram executadas pelas autoridades de maneira arbitrária e violenta. Com a vacinação obrigatória, houve muita resistência e uma revolta. Mas a epidemia foi controlada. A população do Rio de Janeiro já estava livre da peste bubônica e da febre amarela. A epidemia de varíola voltou em 1908, mas agora toda a população foi espontaneamente aos postos de vacinação. Nos anos seguintes, Oswaldo Cruz organizou expedições importantes para a região norte do Brasil e ajudou a controlar a malária, que matava muitos operários na construção da ferrovia Madeira-Mamoré e a febre amarela em Belém. E então, o que um mosquito tem a ver com uma linha de trem? A vacina e o combate aos mosquitos, assim como a linha de trem, contribuíram para o desenvolvimento de diversas regiões do Brasil. Oswaldo Cruz foi um dos primeiros cientistas a perceber que promover a saúde era contribuir para o desenvolvimento econômico e social da população. Hoje, o prédio de Manguinhos se chama Fundação Oswaldo Cruz e é referência mundial na produção de vacinas contra a febre amarela e muitas doenças. O legado de Oswaldo Cruz nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Sobre Albert Einstein, vamos aprender um pouco sobre a vida do famoso físico. Infância e juventude. Albert Einstein nasceu na cidade de Ulm, na Alemanha, no dia 14 de março de 1879. Einstein era de uma família judaica não praticante. Em 1880, a família mudou-se para Munique, uma cidade da Alemanha. E ele iniciou as aulas de violino com 6 anos de idade. A paixão pela música e pelo violino o acompanhara por toda a vida. Einstein tinha um problema de fala e precisava falar devagar e com pausas. Em 1895, quando a família de Einstein se mudou para a Itália, ele se mudou para a Suíça, onde concluiu seus estudos e iniciou a faculdade de Física. No ano de 1900, aos 21 anos, se formou em Física na Escola Politécnica Federal da Suíça. Em 1901, conseguiu a cidadania suíça. O início das pesquisas e o casamento. No dia 6 de janeiro de 1903, casou-se com Mileva Merrick, com quem teve 3 filhos. Em 1905, Einstein iniciou seu doutorado e formulou a teoria da relatividade especial, o que seria os primeiros passos para uma grande pesquisa. Einstein publicou 4 artigos. Em um dos seus artigos, sobre a matéria e energia, deduziu a famosa equação E é igual a mc². No ano de 1909, aos 30 anos, tornou-se professor na Universidade de Zurique e no ano seguinte lecionou na Universidade de Praga. Em novembro de 1915, aos 36 anos, Einstein publicou o Fundamento Geral da Teoria da Relatividade, o que o tornara famoso mundialmente. Em 1919, separou da esposa Mileva e se casou com uma prima chamada Elsa. O Nobel e a mudança para os Estados Unidos. No ano de 1921, aos 42 anos, recebeu o Prêmio Nobel de Física por suas descobertas sobre a lei dos efeitos fotoelétricos. Einstein fez uma viagem para a América do Sul em 1925. Entre os países estavam a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Em 1933, se mudou para os Estados Unidos, depois que os nazistas subiram ao poder na Alemanha. Ele temia ser perseguido pelos nazistas, pois era judeu. No mesmo ano, ingressou no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, nos Estados Unidos. Em 1939, Einstein escreveu uma carta para o presidente Franklin Delano Roosevelt para alertar da possibilidade de uma bomba nazista. Acredita-se que ele foi persuadido a escrever esta carta. No ano de 1940, os Estados Unidos iniciaram o Projeto Manhattan.
o projeto para a criação da bomba atômica, mas Einstein não participou, pois os americanos não confiavam muito em Einstein, pois ele estava envolvido com causas pacifistas. A luta contra a bomba atômica e os seus últimos anos. Em 1945, aos 66 anos, Einstein encerrou sua carreira nas universidades. Depois de saber sobre os ataques atômicos ao Japão quando estava de férias, ele formou o Comitê de Emergência dos Cientistas Atômicos em 1946. Einstein se envolveu em diversas causas pela paz e pelo fim do uso de armas nucleares no pós-guerra. Einstein se juntou com vários outros cientistas famosos para pôr fim ao uso de armas nucleares. Em abril de 1955, Einstein sofreu um aneurisma abdominal e uma hemorragia interna. Albert Einstein morreu no dia 18 de abril de 1955, aos 76 anos. Vamos falar agora algumas curiosidades. Durante a sua visita ao Brasil em 1925, Einstein visitou o Jardim Botânico, o Observatório Nacional, o Museu Nacional e o Instituto Oswaldo Cruz. Nesta foto nós podemos ver Albert Einstein no Instituto Oswaldo Cruz. Einstein tinha uma grande paixão pela música e sempre que podia tocava o seu violino. Ele inclusive fazia algumas apresentações, como nós podemos ver nesta imagem. A famosa foto com sua língua para fora foi tirada no seu aniversário, no dia 14 de março de 1951. Einstein, que estava cansado de tanto sorrir para as fotos, quando o fotógrafo pediu para ele sorrir, ele simplesmente mostrou a língua. Einstein gostou tanto dessa foto que a enviava para os seus amigos nas datas comemorativas. Durante a autópsia de Einstein em 1955, Thomas Stotze Harvey removeu o cérebro de Einstein sem a permissão da família, para preservação e estudo futuro. Ele está agora localizado no Princeton University Medical Center. Nesta imagem, nós temos o médico Thomas Harvey segurando o cérebro de Einstein. Vamos ver agora algumas imagens de Einstein em seus momentos de lazer. Esta é a primeira mulher dele, Mileva. Nesta imagem, nós podemos ver Einstein e a sua segunda esposa e prima, Elsa. Esta foto foi tirada quando Einstein visitava uma tribo aborígene americana no Grand Canyon. Nesta outra imagem, nós temos Albert Einstein e Charlie Chaplin na estreia do filme de Chaplin, Luzes da Cidade. E por fim, uma imagem de Albert Einstein andando de bicicleta.